Então vamos começar falando sobre testamentos. Todo mundo sempre achou, né, que rolava aí uma questão dentro do direito de família, dizendo que o que rolaria de maior questões pós-pandemia e pós-Covid, essas coisas seriam divórcios, né? Por causa que o pessoal tá todo mundo enclausurado junto e tal. Mas para aqui, para o nosso escritório, não foi. Incrível que pareça, foi testamento. Por quê? Porque eu acho que a questão de divórcio pessoal ainda tem uma questão ainda que acaba tentando se resolver e tal, e eu acho que a questão da morte muito perto trouxe essa necessidade da gente resolver o que vai ser feito não só dos nossos bens, como da nossa vida numa questão de pandemia. A morte não escolheu raça, credo, idade, não escolheu pessoas, levou gente querida nossa, levou gente distante, amigo do amigo, levou todo mundo. Então, isso trouxe, eu acho que um pouco para o mundo, nesse atual cenário, essa questão de que aquela velha frase grosseira que a gente fala, né, que para morrer basta estar vivo, mas eu acho que trouxe isso numa realidade. Trouxe numa realidade também, e isso é mais uma orientação minha, Ana, do que necessariamente que as pessoas que não estão acostumadas a fazer, principalmente planejamento sucessório, porque testamento não deixa de ser um planejamento sucessório, a questão também do que você quer fazer da sua vida se você estiver incapacitado. Então, aqui eu vou também trazer para vocês o que eu faço de dupla. Porque eu, quando vendo, porque não deixa de ser uma venda, um testamento para alguém, eu vendo também um testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade, né? Que todo mundo acredita, se fala muito em direito médico, nas questões de quem está lá numa vida terminal, mas eu acho que na área de direito de família, diferente do direito médico, que você pensa naquelas questões de transplante, naquelas questões de desligo máquina, não desligo máquina, tal, quando eu faço as diretivas antecipadas de vontade, eu acabo fazendo também, principalmente pensando na questão administrativa, financeira da coisa. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque pensa agora no caso do Covid, trazendo antes da gente falar do testamento em geral, pensa numa história de Covid, casos como a gente conheceu, como a gente tem conhecimento público e notório, de pessoas que passam às vezes 60, 90 dias ou internado, ou às vezes inconsciente, e a vida aqui fora não parou, né? Então para a vida para aquela pessoa, para de uma certa maneira a vida para aquela família, porém as questões burocráticas do dia a dia não param. Então não parou a questão do banco, não parou de vencer as contas, não parou de ter que se administrar uma situação, ou você não saber se a sua incapacidade permanecerá durante mais tempo, né? Então a gente vê essa questão de que também há uma necessidade de se olhar na incapacidade. Então, e que documento que vai trazer para a gente a solução para essa incapacidade? Justamente essas diretivas antecipadas de vontade. Então, Ana, quando eu vendo para o meu cliente um testamento, eu praticamente, não sei se eu coloco embuto no preço ou faço como se fosse um pacote. Eu já falo para ele, já que você é uma pessoa consciente, né? Já que você é uma pessoa tranquila e já está pensando no pós-morte, né? Eu acho que você é uma pessoa que gostaria também de ter uma solução para a vida. Então eu acabo fazendo essa casadinha. Eu volto a falar sobre esse documento depois. Então vamos começar falando rapidinho sobre testamento. Então, o que é a questão do testamento, né? A gente tem que trazer hoje, diferente do antigamente e tal, que se fazia o testamento de próprio punho, deixava guardado em casa, aquela história de brincadeira de abre o livro, cai um testamento ali, ou se descobrir que uma tia velhinha tem uma mansão mal assombrada. Isso tudo é lenda no mundo atual, as pessoas estão informadas e o mundo está informatizado também. Então a gente tem hoje que cada vez que você faz um testamento público, né, que ninguém fica sabendo, somente após a sua morte, que isso que traz, né,
situação que você só vai descobrir o teor e até mesmo se existe um testamento naquela pesquisa do colégio notarial, você só consegue descobrir isso após a morte de um testamento que você tem. Por quê? Porque você tem que oferecer o atestado de óbito, trazer aqueles dados do atestado de óbito para puxar isso. Então, você faz um testamento público, porém não é de conhecimento público antes da sua morte. Ele fica assim, fica rastreado, né, a lavratura desse documento. Então, o que acontece? Vão descobrir que existe e o teor dele só vai ser feito depois. Então, o que a gente precisa tomar cuidado hoje em dia? Eu não vou falar. Então, a gente já sabe que a pessoa precisa estar o quê? Capacitada mentalmente para estar. Ela tem que ter conhecimento. Hoje me perguntaram, uma senhora de 91, 94 anos pode fazer testamento? Pode fazer uma doação? Pode. A grande questão pro cartório é que você esteja lúcido no momento da lavratura daquele documento, que você tenha noção do que você está falando. Então ele vai, quando tem já uma certa idade, dificilmente quando eu lavro um testamento para alguém vai na faixa dos seus 50, 60 anos, o tabelião começa a fazer alguns questionamentos. Mas quando já vai avançando uma certa idade, ele começa a ter uma conversa ali meio que informal com as pessoas e começa a dizer o seguinte: a senhora sabe o que a senhora está fazendo aqui, o que a senhora gostaria, que filhos, localiza, né? Faz uma situação para localizar a pessoa em sentido de local e espaço, tempo, para saber se a pessoa tem noção exata daquilo que ela está falando, qual é a vontade, para que ela não seja justamente induzida, né? Para que ela não seja induzida a lavrar um testamento favorecendo alguém. A gente tem que levar as duas testemunhas, o cartório não oferece, não adianta falar assim, eu vou fazer um testamento lá e cato lá qualquer duas pessoas na hora. Não funciona assim, tá, gente? Mesmo porque uma das coisas que a gente tem que entender diferente de um divórcio, diferente de umas outras coisas, alguns outros, união estável, compra e venda, que é feita por um escrivão, que é aquelas pessoas que trabalham, que são auxiliares no cartório, o testamento ele é lavrado única e exclusivamente pelo tabelião ou pelo tabelião substituto. Então a gente tem que marcar horário, principalmente pós-pandemia tá uma loucura, essas questões, todo mundo ficou meio fechado, meio trabalhando em home office, eles meio que tiraram isso, restringiram. Então, se antigamente eles faziam 25 testamentos ou atos num dia, eles passam a fazer hoje 5, 6, por causa de espaçamento, por causa de horário, não acumular pessoas. Então, não é uma coisa tão simples chegar num tabelião e fazer ali um testamento, buscar e tal. Então, a gente tem que preparar, principalmente nós advogados vamos preparando, né, essa questão da minuta. Eu, Ana, preparo toda a minuta, porque eu vendo um serviço diferenciado. Qualquer pessoa pode chegar dentro de um cartório e fazer um testamento, porém nunca vai estar como um planejamento sucessório de verdade. Talvez aquilo que ela deseja mesmo não vai ser colocado, porque imagina o tempo que não se leva, como eu tô falando para vocês, que o tabelião vai ter que pegar uma senhorinha de 80 anos, 90 anos, escutar o que ela quer, aí ele vai minutar, ele não vai minutar com a riqueza de detalhes que nós advogados vamos fazer, sentados no nosso escritório, com 10 dias de antecedência, escutando, lendo, conversando, discutindo, perguntando para o cliente, é isso? Ficou desse jeito? Não, você não quer mudar de ideia? Então ele vai fazer aquele testamento, texto básico do que ele tá, do tipo, deixa 50% da minha parte disponível para fulano, beltrano e ciclano. E o testamento, gente, vai além daquilo, né? As testemunhas sentam e escutam. Deixa eu só ver o que a doutora Carolina está falando. O advogado que assessorou da minuta pode ser testemunha? Não, Carolina, não pode. E ainda aconteceu uma situação esta semana, nessa última lavratura que eu fiz, deles estarem pedindo, inclusive, eu acompanho todas as lavraturas, né? As testemunhas normalmente somos nós aqui do escritório mesmo. E eu fui acompanhar e o tabelião me respondeu. Desta vez, porque ele me conhece, falou, eu vou deixar você ficar. Mas
tem que estar sozinho, para que não haja uma indução. E eu ainda ri e brinquei e falei assim, como assim para que haja uma indução, né? Eu, advogado, preparei a minuta, mandei para ele e tal, eu tô induzindo, não tem nada escrito, né, no meu nome, eu não sou beneficiária do testamento, ou então para que ele haja que a gente está induzindo a beneficiar alguém que a gente conhece, então ele quer estar pelo menos sozinho neste momento. E aí, se você não mandar o documento pronto, como que fica? Como que vai ficar tudo aquilo que você vendeu para o seu cliente? Então, você tem que ter tabelião aí da sua confiança para ir resolvendo. Então, essa é uma das grandes questões, né, que eu tô falando para vocês, que as testemunhas vão estar, eu, Ana, como advogada que assino, nunca tô, eu deixo descrito dentro das diretivas, né, antecipadas de vontade ou no testamento vital, que existe uma cópia de tudo isso comigo, deixo meu nome e minha OAB, para caso precisem. Por que o nome e OAB e não nome, OAB e endereço? Porque meu endereço pode variar, e a pessoa, quando procura pelo site da OAB, lá a gente tem obrigação do domicílio, pelo menos um telefone, ou pelo jogar isso no Google vão nos encontrar. Por quê? Porque você guarda isso para que tenha. Eu tenho várias pessoas, vários clientes que me procuram depois de 10, 15, 20 anos de que eu fiz um serviço e falam assim, principalmente quando você faz trabalhista, previdenciário e agora em algumas situações de direito de família, que as pessoas perdem, né, as cópias dos documentos, a ata que a gente às vezes fornece, declaração, essas coisas, e eles me perguntam, tem, doutora? E eu falo, tenho. Entendeu? Então eu guardo, faço todo o meu arquivo de cópia digital, mas eu tenho tudo aqui guardado. Então, voltando, então pro tabelião, então isso daqui a gente tem, então eu não posso ser testemunha, eu como advogado que estou lavrando não ponho meu nome como testemunha, ponho terceiros, então tomar cuidado a respeito que se o tabelião tá ou não. Normalmente eu trabalho com 2 ou 3 cartórios diferentes, por uma questão de agenda, por uma questão que tem tabelião que ele é mais criterioso, dependendo do que você quer colocar, dependendo da situação e tal. Então, o que você pode colocar, trazer num testamento que muitas pessoas nem sabem, nem sonham? Por exemplo, um reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem. Você pode beneficiar, né, pessoas, desde que você não ultrapasse legítima, observando se a pessoa tem os herdeiros necessários, né? Quais são? Lembrando pelo 1829. Os descendentes, ou seja, aquelas filhos, netos, bisnetos, os ascendentes vivos, né? Pai e mãe, e no caso, hoje, cônjuge. Companheiro, a gente ainda tem aquela discussão se eles são herdeiros necessários ou não. Se não houver essas 3 categorias, então a gente pode aí dispor livremente. Então, normalmente, quem que me procurou muito dessas pessoas? Pessoas casadas, pessoas assim? Não, porque neste caso é muito difícil, né? Não é que é difícil, é mais, como que eu posso dizer? Não é burocrático, é mais... Pega mais, vai ali aquela situação quando você vai beneficiar um filho em detrimento de outro, né? Então acaba sendo mais polêmico, achei a palavra, mais polêmico, e você acaba não fazendo aquele testamento e acaba deixando pela sucessão clássica mesmo, sem ser a testamentária, aquela feita na divisão igualitária, reservando ali parte de cônjuge sobrevivente, né? E tal, e a gente deixa ali aquela situação. Então, quem que me procurou muito nessa situação? Aqueles que têm parentes colaterais. Quem são? Os irmãos, né? Que vem irmãos, sobrinhos, primos. A gente tem um caso aqui emblemático dentro do escritório, que a pessoa veio e ela separou o patrimônio dela em percentuais. Tinham 28 pessoas, fora o cônjuge. Vocês imaginam a loucura quando tiver que abrir um inventário desse? Ela queria, né? Abrir um inventário desse, além do cônjuge, você como cônjuge, né? Tendo a surpresa de que a pessoa nomeou 28 herdeiros, com 1%, 1,5%, 2%, 3%. Aí, assim, o sobrinho que ela gostava mais, ela dava um pouco mais, o sobrinho que ela gostava, ela dava um pouco menos. E aí, ela queria que a gente colocasse, inclusive, dentro do texto, uma tabela dentro daquele texto.
Não pode, né? Então a gente transforma toda essa questão numérica de percentual tudo em texto por escrito. Então tem que tomar um super cuidado, fazer as contas para ver se a gente não está passando legítima, se a gente não está invadindo percentual que não é nosso. E eu também tomo o cuidado dentro de uma elaboração de um testamento, de inclusive deixar um substituto por algumas situações, como que eu volto aquele bem para o monte, fazendo ali uma personalização mesmo da situação. Por quê? Para que a gente não tenha, às vezes, por exemplo, hoje mesmo, essa pessoa que me procurou para a gente fazer, eu falei assim, já é uma senhora, assim, de uns 60 e poucos anos. Eu falei, a senhora não tem descendentes, ascendentes? Ela falou, não, a minha mãe ainda está viva. A minha mãe com a minha avó tem pouco tempo de diferença, então eu tenho a avó viva, né? Então você fala assim, como assim, né, com a avó viva? Só que assim, pela ideia, pelo andar da carruagem, a gente sabe que provavelmente essa mãe vai antes dessa filha. Teoricamente, né? E é isso que eu tô falando, num Covid, a gente viu filhos indo e os pais mais velhos ficando. Então, não é muito certo nessa situação. Mas o que acontece diante disso? Então, a gente já faz uma sucessão pensando, se ela tiver, coloca lá num texto, numa cláusula, se ela tiver a mãe viva, se ela morrer antes, e uma situação que se a mãe morrer, para que não perca a validade naquele testamento. Um testamento com um testamento, quando a gente vende o combo lá, né, o testamento e o testamento vital junto, aqui em São Paulo fica R$2.150. E aí você fala assim, é uma coisa muito cara? Depende, tudo depende do seu patrimônio, tudo depende do seu objetivo que você quer alcançar. Óbvio que você não vai fazer um testamento se você não tem nenhum bem. Você pode, ninguém te impede de fazer um testamento, uma pessoa de 18 anos que ainda não adquiriu bem, fazer testamento, nada impede, ok? Mas assim, é muito difícil, tem um custo, tem toda uma situação. Mas a gente fala assim, dependendo do que você quer fazer, dependendo do que qual o seu objetivo, aquele é um custo muito baixo. Mas é um custo que a gente, entre os brasileiros de classe média, na realidade nossa de um dia a dia, para muitos pesam, porque é 2.150 ali para fazer o testamento de custas pagas à vista, mais o seu serviço, os seus honorários. Então todo mundo às vezes acaba empurrando, deixando para uma outra situação, ou aqueles que querem realmente fazer isso, acabam se planejando financeiramente até para fazer. Então eu não acho que seja um documento que a gente faz hoje, amanhã, daqui 2 meses a gente faz outro, daqui 4 meses faz outro. Então eu procuro tomar um cuidado de tentar abranger um pouco mais, né? Às vezes abrir um pouco mais alguma cláusula ou colocar uma coisa de questão de substituição e deixar ali feito. Uma também das curiosidades de prática do dia a dia sobre testamento que o tabelião me trouxe essa semana, e isso eu vi na prática no inventário que eu fiz. Antigamente a gente colocava assim no texto, né, no final do texto: este testamento revoga qualquer um dos anteriores. Os tabeliões não estão aceitando. Aí vocês não me perguntam se é por uma questão burocrática, se que não me explicaram se é por uma ordem do CNJ, se é para não dar divergência, se é por qualquer outro motivo. Eles agora requerem que você faça a revogação através de uma declaração, ou seja, você vai ter um instrumento que revoga aquele anterior para lavrar o próximo. Então, quando você lavra o testamento, o último não revoga o anterior automaticamente, como a gente colocava na frase. Então eles estão pedindo, eu acho que deve ser alguma questão do CNJ, mais para que não haja dúvidas sobre talvez testamento dúbio, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, e questionamentos jurídicos a respeito disso. Eles estão pedindo que, no caso, você perguntar para o seu cliente, existe um testamento anterior? Ele vai falar para a gente, existe. Então a gente ter que, né, fazer uma revogação, mesmo que expressa, não sei como que pode ser feito isso, se instrumentos, provavelmente em instrumentos apartados, né, diferentes, fazer primeiro a revogação daquele anterior para depois lavrar o novo,
ok? Então são cuidados que vocês têm que vender, vocês têm que tomar cuidado, perguntar para a pessoa, dar a liberdade para ela de não querer saber de ninguém, não contar para ninguém. Então é o que eu expliquei para vocês, eu sempre deixo 2 cópias, eu dou um original, eu monto um dossiê daquela situação, principalmente se a gente está fazendo disposição sobre a parte testamentária, né, com reserva de legítima porque tem herdeiros. Então eu resolvo sempre, é uma coisa que a gente aprende, planejamento. Isso eu faço para doação, gente, isso eu faço para testamento. Isso a gente tem que tomar um cuidado, dependendo do tipo de serviço até que você faz, do que? De montar um dossiê daquele momento. Em qual situação? Porque a gente tem alguns casos aqui no escritório que procuram a gente sobre dizendo, tá, a doação, por exemplo, no caso de um testamento, que eu falo assim, eu não estou atingindo a legítima, eu estou fazendo sobre a minha parte disponível. E aí passa-se 10 anos e quando abre-se esse testamento, quando abre o inventário lá atrás, lá na frente, eles me perguntam, mas é a disponível de agora ou a disponível da época? Então é da época da doação e é da época da lavratura do testamento. Por isso que a gente monta um dossiê. Eu falo para os clientes, isso não precisa ir, mas a gente deixa montado ali na pasta um dossiê com toda a documentação ali feita, dizendo, por exemplo, de todos os bens, se a gente vai deixar específico ali exatamente, eu vou deixar apartamento X para fulano A, eu vou deixar apartamento Y para fulano B. Principalmente se for sobre parte disponível, para que não invada essa legítima e demonstrar para que essa pessoa que receba ali, quando for cumprido aquele testamento, para que ela não tenha, inclusive, um problema sobre a questão se é sobre a legítima se invadiu, trazer bens à colação, aí vira aquele rolo que depois a gente sabe que depois que morre, vira uma confusão. Ok? Espero que o Marcos Coutri ainda esteja aí para comentar comigo a respeito de diretivas antecipadas de vontade. Ele é o que foi nosso coordenador daqui do IABD de Direito Médico. Aprendi isso a princípio, a primeira vez que eu escutei falar nisso foi lá. Então eu trago sim algumas questões médicas dentro do meu, né, quando eu vendo ali sobre do meu testamento vital, né, voltado a um planejamento sucessório e não de questões médicas mesmo daquela pessoa que, por exemplo, tem um câncer, tem alguma coisa, eu não vou entrar em algumas questões, mas a gente traz ali a resolução sobre, eu não quero que prolongue minha vida artificial por mais de 6 meses. Eutanásia pega, não pega? A gente no Brasil não tem a figura da eutanásia, ok? Não é permitido. Então, o que a gente coloca ali? Que a gente não quer um prolongamento, a gente não quer, por exemplo, muitas vezes ser cobaia de tratamentos novos, que a gente quer que sejam dados sedativos e façam com que a gente mantenha um conforto até a hora da morte. Então tá ali amparado, né, pelo Conselho Regional de Medicina, essa situação. A gente coloca ali, eu coloco pelo menos, se você quer ser ingressado em casa de repouso, em caso, por exemplo, de um Alzheimer, se você quer permanecer na sua casa com cuidadores, o que você quer colocar. Então essa parte na questão médica é uma questão que dificilmente eu mexo, tá? Tem pessoas que quando vem ali naquela questão bate. Essa cliente mesmo que eu tô falando para vocês, que quis lá percentual, quando ela leu as diretivas, foi onde ela travou, porque ela falou, eu não parei para pensar, eu não parei para resolver. Dentro das minhas questões eu trago, por exemplo, se você quer ser ou não doador de órgãos, então eu deixo ali nas diretivas antecipadas, se você quer ser ou não, porque isso é para usar enquanto você estiver inconsciente, você não conseguir expressar a sua vontade. Então eu deixo ali escrito isso. Eu deixo dizendo, inclusive, o tipo, se você quer ser cremado, se você quer ser enterrado, eu também deixo ali escrito, declarado, né? Vamos dizer que é uma declaração mesmo. Eu deixo expressa a vontade do meu cliente. E aí eu expresso as questões administrativas. Se eu quero que meu patrimônio seja vendido, se eu quero só que meu patrimônio seja administrado, eu trago uma das coisas mais curiosas, e isso aí eu trago pelo estatuto da pessoa com deficiência, que é nomear 2 curadores
conjuntos, que é o que a gente faz, né, que é a tomada de decisão apoiada, o TDA, né, que é a tomada de decisão apoiada, que você escolhe 2 curadores para te ajudar num caso desse. Então, esse documento eu já trago esse TDA, essa tomada de decisão, dizendo, coloco ali, né, que através de um processo judicial, mas que eu gostaria que fosse fulano, beltrano, que ele que me ajudasse a administrar, ele que fizesse isso, fizesse aquilo. Então eu trago tudo isto elaborado dentro de um documento, que são aquelas questões meio que práticas do dia a dia, e que às vezes a família não tem conhecimento, ou às vezes você é sozinho, às vezes você não tem quem te realize aquilo naquele momento. Então você traz exatamente neste documento a formatação do que você quer, do que você pensa sobre a administração do dia a dia. Porque, gente, tragédia acontece de um dia para o outro. Então, eu sempre brinco para o cliente e falo assim, legal você fazer um testamento, né, para deixar a sua resolução da morte. Mas assim, a gente não sabe se aquilo vai ser cumprido e que também que para você, enquanto morto, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, não tem. Mas eu acho que o testamento vital ou as diretivas antecipadas de vontade, ao meu ver hoje, diante desse quadro do nosso dia a dia, diante do nosso cenário, ele se torna muito mais importante, ele me faz muito mais sentido enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto uma série de situações para resolver. Porque quem é empresário, quem tem filhos pequenos, a gente esbarra, né? A gente esbarra, eu mesma, dependendo da situação, eu travo, juridicamente eu não travo o escritório, porque dentro da minha procuração eu tenho outros profissionais da área do direito que vão trocar um processo. Mas administrativamente, eu travo inclusive pagamento de cliente, né? Repasse de cliente, pagamento de imposto, porque, por exemplo, o contrato social só está no meu nome, não tem como a pessoa, né? Não tem ninguém responsável financeiramente. Então, se eu trago diante dessas diretivas, que inclusive dentro da minha PJ, eu gostaria que fizesse tal, tal e tal, nomeasse fulano administrador, dou uma autorização, o juiz já tem uma noção do que eu quero, a gente consegue uma autorização judicial para fazer isto, né? Dentro de um processo, às vezes de uma interdição parcial, momentânea, né? Ela parcial e depois ela pode se tornar definitiva dependendo da situação. A gente sabe que isso facilita a vida e a gente deixa de travar uma série de situações futuras. Meio que é isso que eu gostaria. Eu acho que assim, eu trouxe para vocês de verdade muitas dicas que foram anos e anos e anos batendo cabeça, anos e anos e anos pensando. O documento, o primeiro documento que eu fiz, de cada um deles, eu fui montando, aí você vai e volta, eu levanto, né, vou dar uma volta às vezes pelo escritório, eu pego outra coisa para fazer, aí eu volto, eu leio, peço para alguém de fora dar uma lida, para ver se aquilo, né, o outro profissional que trabalha, eu me fiz entender. Isso, cada um de vocês vão ter que elaborar. Tem cláusulas, claro, que a gente vai trazer em todos os testamentos, tem cláusulas que a gente vai trazer em todos as diretivas, porém, é um documento, é isso que a gente tem que entender. A gente não está vendendo modelo, porque o modelo o cara do cartório tem, ok? A gente tem que escutar o nosso cliente e elaborar, sentar, entender, fazer a oitiva, fazer a devolutiva para ele daquele documento, ler com ele, explicar, porque a gente às vezes coloca um termo técnico, mas a gente tem que entender o seguinte, eu acho que testamento principalmente, a gente tem que deixar, né, independente, diretivas entenda como testamento de um geral, a gente tem que trazer termos técnicos, eu ponho lá o artigo do Código Civil, do Código de Processo, se for o caso, eu trago ali tudo embasado, amarradinho, né? Mas eu trago também de uma maneira muito clara, muito transparente, num linguajar não tão técnico da área de direito, para quê? Para que o nosso cliente entenda, para que qualquer pessoa leiga diante da situação consegue ler. Eu até
peguei esse testamento desse meu cliente que eu falei pra vocês que fez, eu acho que não foi pra vocês que eu falei na consulta de hoje à tarde, porque como eu fiz uma consulta justamente sobre testamento, eu acho que eu me perdi. Morreu um cliente meu recentemente, e ele fez um testamento 2 meses antes de morrer, porém não havia revogado o anterior, que era de 2015. No testamento de 2015 vinha a seguinte frase: deixo para minha esposa 50% do... 50% não, 50% não. A minha parte disponível eu deixo para minha esposa. Aí ele traz assim, que seja preferencialmente através do direito real de habitação. Usufruto do imóvel com direito real de habitação. Não, através do usufruto, é isso. O que traz, né, essa frase? Gente, usufruto, quando a gente faz uma ação de doação, alguma coisa, o cartório dá um valor para o usufruto, mas ele está longe de ser, por exemplo, o equivalente a 50% do bem. Então, o que essa frase muito geral trouxe para mim? Porque ele fez diretamente com o cartório, com o tabelião e tal. O tabelião botou na letra fria ali da lei, né? Ou seja, 50%. Preferencialmente através do usufruto. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim que eu tenho o usufruto e que o usufruto vale 50%, porque ela também não tem herdeiros, ou seja, vai para colaterais depois. Eu faço o quê? Eu deixo para ela 50% da parte ali, né? Ou seja, ela vai ficar com 75, 50 de meiação, mais 25 de herança. E faz, ou eu deixo os 25 em forma de usufruto e no fim eu acabo beneficiando os herdeiros dele através. Para mim, Ana, eu ainda não digeri essa cláusula e eu acho que ela dá margem para questionamento, inclusive dos herdeiros. Então, por quê? Porque eu colocaria, se é somente, preferencialmente através do usufruto, ele deixou 50% então do que tem em conta? Ele deixou 50% do carro ou ele só deixou do usufruto do imóvel? 50% com o usufruto do imóvel. Para mim, Ana, ainda não tá claro. Eu vou ter que dar uma estudada, É que neste caso, tá? Só para vocês entenderem, as partes todas estão de acordo, né? A gente vai fazer ali o melhor para todo mundo. Mas muito abrangente, muito aberto, muito dúbio. Então, eu acho que a gente pode trazer aí uma informação muito clara. Eu deixo 50% dos meus bens imóveis, dos meus bens móveis, do dinheiro que consta, e que seja preferencialmente que ela não saia do imóvel e possa usufruir disso. Apesar que, neste caso, a viúva tem direito real de habitação, ninguém vai tirá-la dali do imóvel até ela falecer, já é uma senhorinha, uma saúde debilitada, ninguém vai tirar, os herdeiros não tem nem como fazer, ela tem direito real de habitação, então não tem nem como questionar isto, mas você entende que se você, se há uma divergência entre herdeiros, né, se a gente tem ali um problema entre herdeiros, a gente vai descobrir o seguinte, né? A gente vai, com outro advogado que tem interesse naquilo, o cara vai brigar até o final para que seja simplesmente usufruto do bem e não 50% da parte disponível, inclusive de dinheiro e de tudo. Combinado? Então, acho que de testamento, alguém tem pergunta? Vai jogando aí enquanto eu vou dando os recadinhos finais. Como eu sempre falo, live sozinha é meia horinha falando, porque se deixar, eu falo até. Então, eu queria trazer para vocês a seguinte informação. Toda quarta tarde a gente tem live, 5:30 da tarde. Porém, a próxima semana, a nossa live da quarta-feira não vai ocorrer, porque ela vai ocorrer na segunda-feira, dia 23, através também do Instagram da OAB de São Bernardo do Campo. A Comissão de Direito de Família de lá me deu a oportunidade de falar. Eles estão muito fortes aí para quem é advogado. Acompanhe todas as lives segunda-feira, de tarde, às 5 horas da tarde, a Tânia faz, né, que é a presidente da comissão de lá.
Eles estão trazendo assim, o pessoal do IBDFAM, da Comissão de Direito de Família de São Paulo, eles estão muito fortes, eles têm feito congresso, eles têm feito cada coisa maravilhosa. Então eles vão trazer, e eu venho falando para vocês na segunda-feira sobre o regime de convivência final de ano, férias, Natal, Ano Novo, aquela confusão, viajo com a criança, não viajo com a criança, criança que emenda com férias, não emenda, como que divide, como que não divide. Então a gente vai trazer aí já cara ao final de ano essa situação. Aí no dia 30, que é na outra segunda-feira, eu vou falar às 8 com duas psicólogas, com a Odaíce e com a Luciana. A gente vai trazer aí os aspectos jurídicos dos relacionamentos abusivos, que elas estão fazendo uma série de lives toda segunda também, mas essa vai ser assim, uma live extra minha, quem quiser, depois eu vou jogar, isso tudo vai trazer as informações aí na nossa página, então quem quiser ver. Aí no dia 2, que seria na quarta-feira de novo, né, então daqui 15 dias exatos, eu vou ter a doutora Mônica Lima, que vai falar comigo, a gente vai falar sobre pacto antinupcial, que é outra coisa que é que nem aí testamento, que a gente tem que trazer umas coisas mais pontuais, a gente vai trazer bastante coisa para vocês também, práticas prestarem atenção. E a nossa última live do ano vai ser no dia 9 de dezembro. Essa eu vou falar, vai estar especial, foi uma ideia que eu tive, não quero adiantar para vocês até a divulgação oficial, mas é uma live que a gente não vai trazer um tema jurídico, a gente vai trazer questões do dia a dia. Eu vou ter duas convidadas muito especiais nesta live, vai ser uma live bem diferente. Acho que é aquelas lives que eu vou terminar chorando feito uma doida, porque é típico meu chorar, né, ultimamente nas lives. Então, é um tema que eu acho que pra gente de família vai ser bem interessante, uma live que vai mexer para todo mundo, porque depois, na semana seguinte, a gente tá no dia 16, praticamente, 15, 16 de dezembro, na última semana de fechamento do ano, e não rola fazer mais live, não rola fazer mais nada, porque tá todo mundo doido, né? A gente tá meio que contando aí com o final de ano. Ainda não sabemos se vamos voltar a lockdown, se a gente vai parar a quarentena de novo com os números. Acho que vamos ver como que vai ser, mas até então a gente tá programado aí para 17, acho que é o último dia da Justiça Estadual, provavelmente também da Federal, principalmente de trabalhista e algumas questões federais. Então, na última semana, aqui no escritório, muito pauleira, então não vai dar para fazer live, então nossa última live vai ser dia 9 de dezembro. Então, a gente ainda tem mais 4, né, quatro encontros. Eu gostaria que vocês deixassem para mim também temas para a gente conversar, situações que vocês querem pra gente já começar as lives de janeiro, espero eu, com 2021 um pouco mais calmo mundialmente falando, né, com os corações um pouco mais tranquilo, todo mundo numa nova rotina, mas com cuidados, talvez com vacina, pra gente voltar a uma vida teoricamente normal e trazer temas aí pra gente do que fala no Coração de Direito de Família, o que fala. Também pode trazer pra gente outros temas, só não me perguntem nada de penal, mas que vocês quiserem saber, a gente traz, ou traz um convidado, traz alguém também que queira falar e fazer, ok? Deixo aqui um beijo enorme, espero vocês na próxima semana. Curte lá a nossa página do Insta, temos informações no Face, no site tem bastante informação para todo mundo, quem quiser traz tudo, tá bom? Um beijo e até semana que vem.